um pedido de um financiamento de um investimento privado, para um projeto cultural privado. Isso é crime, Alan? Não. Isso é crime em algum lugar? Lógico que não. Se você tivesse ali com a lei Rouanet, se utilizando do seu cargo para exigir algo regular, aí seria crime. A gente sabe que lado faz isso. Agora, financiamento privado para um projeto cultural privado e comprovado, com notas, isso não é crime em lugar nenhum. Agora, fizeram aquele salseiro todo ontem, certo? Porque a questão toda é a eleição presidencial. E o problema do Brasil, e a gente já falou aqui 1000 vezes, é a tal da tentativa de equivalência. O petista, o esquerda, ele não quer saber. O Lula rouba bilhões, milhões, diversos escândalos, de toda sorte, em todos os seus mandatos, inclusive agora do INSS, a questão do Master com o PT Bahia, com o Supremo Tribunal Federal, o pai do Lulinha, todo enrolado, aí eles querem que um financiamento privado para um projeto cultural privado faça essa equivalência. Fizeram isso com Jair Bolsonaro em 2022. Todo um sistema se voltou contra todos nós, contra Jair Bolsonaro. Por quê? Naqueles grupos de WhatsApp, aquela sociedade ali, um incauto, que ficou olhando, olha, você tem algum escândalo de corrupção de Jair Bolsonaro? Não. Mas colocaram o Bolsonaro, difamando o Bolsonaro, negativamente, a eleição de 2022 toda. Eles querem baixar a moral de Bolsonaro para a do Lula. Os escândalos de roubalheira do Lula querem chegar nesse nível quando a gente sabe que não tem. Então, ontem ficou muito bem explicado, e aí os oportunistas apareceram, e essa foi a questão. Então, ontem foi bom, sim, como um grande livramento. E quando a gente fala que o próprio Flávio Bolsonaro tem que entender isso, porque quem é que está do lado do Flávio Bolsonaro? Sempre. Nós dois estamos aqui falando o que tem que fazer, defendendo. A única possibilidade de mudar esse país é o Flávio Bolsonaro sendo eleito. Quem está contra Flávio Bolsonaro está a favor do Lula, está a favor de um sistema. Porque eles querem o quê? No Flávio Bolsonaro saindo, não vai vir outro. Qualquer outro não ganha do Lula. Isso é fato. Teve que vir ontem uma notícia, Alan, de que o Jair Bolsonaro chegou, não. Esclareça tudo, transparência, como a gente sempre fez, das imputações erradas, distorcidas, e continue. Eu vi muita gente falando, pô, nem precisava falar. Precisa sim, que o Jair Bolsonaro lá de dentro, sequestrado, calado, preso, correndo risco de vida, falando, vai, mostre o que está acontecendo. Então, essa equivalência, a gente teve problema ontem, com toda certeza, porque a mídia vai botar como se fosse um ilícito, quando não é. Então, nós vamos ter que remar, sim, mostrar que não é, mostrar quem comete os ilícitos é o outro lado. Quem vai lutar pela prosperidade, por menos Brasília, por menos impostos, por mais segurança, é o lado de cá. Nós vamos ter que remar, mas o lado bom foi o filtro que aconteceu ontem. O livramento que aconteceu ontem. É para muita gente aprender, Alan. E a gente já está falando aqui há muito tempo. Sempre, os dois aqui sempre com o Flávio Bolsonaro. Ontem mesmo, sem passar pano, a gente criticou. Tem que entrar forte, radical na segurança pública. Não deixar um embusteiro vir aí com projetos em final de mandato. Tem que ser duro em segurança pública, acabar com o PCC, Comando Vermelho, fazer presídio. Essa é pauta nossa desde sempre. O Flávio Bolsonaro conhece essa pauta. Ele é da comissão do Senado, presidente de comissão de segurança pública, sempre pautou, sempre com projetos. Então, ontem, o que a gente viu foram os oportunistas aparecerem. Então, aí veio de cara o Zema, o ex-governador de Minas, me vem e me faz um vídeo dizendo que é um absurdo o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Pré-julgando, não, julgando. O que o Zema se mostrou ali, Alan? Oportunista e um grande traíra. Traíra por quê? Porque estava conversando com o Flávio Bolsonaro.
Ou seja, uma ausência de virtude, sim, sem qualidade moral, e pior do que isso, porque entre os canalhas, tem os canalhas inteligentes, infelizmente, e os canalhas burros. Os canalhas burros foi o que o Zema demonstrou ontem. Isso é muito burro. O que o Zema queria com aquilo ali, Alan? O Zema primeiro vem na frente de tudo e já condena o Flávio Bolsonaro. Quando a gente sabe que o sistema todo vem imputar, constranger, desvirtuar as informações. Depois foi demonstrado o quê? Um financiamento privado, um pedido para um projeto cultural privado, que não é crime. O Banco Master e o Vorcaro, até novembro de 2025, uma instituição financeira que praticava diversos patrocínios para tudo que é lado, até para a Fórmula 1, até para o GP do Brasil de Fórmula 1. A Aston Martin tinha patrocínio do Master, do Vorcaro, o basquete do Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, por várias empresas ali do Vorcaro também. Ou seja, então, ali de projeto privado não tem crime nenhum. Me vem o Zema e quer vir de frente condenando o Flávio Bolsonaro. Por que eu chamo ele de burro? O que ele esperava com aquela atitude dele de traíra oportunista? Não tem o que esperar. Primeiro que o voto do Flávio Bolsonaro vai migrar para quem? Vai migrar para o Lula? Não. Vai migrar para o Zema, ele condenando Flávio Bolsonaro? Lógico que não. Ele achava o quê? Que ele ia tirar o Flávio Bolsonaro do páreo? Se colocando daquela forma? Muito burro. Pretensão de gente burra, vaidosa. É isso que o Zema fez ontem. É lógico que ele não iria herdar voto de Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro decidir sair, o que não vai fazer por motivos quaisquer, numa hipótese, o voto dele iria para o Zema agora, acusando dele dessa forma. Ou seja, o que o Zema decretou? Que ele está fora do páreo, que ele não participa, como ele estava conversando, de um governo Bolsonaro. Se ele tinha pretensão, e muitos tinham, de Zema como vice-presidente, já caiu. Ou então, por uma humilhação terrível, num segundo turno, tem que pedir para o Flávio: eu errei, peço desculpa, porque agora eu estou com você. O que ele vai fazer? Cair no esquecimento da vida política por causa de uma burrice canalha como essa? Ou vai pedir perdão para o Flávio Bolsonaro? Ou seja, uma estratégia de canalha, oportunista, traíra e burro.